Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Hoje vamos iniciar um estudo sobre o Reiki, essa energia maravilhosa que provém aí de tempos idos, né? Através de Mikao Usui e que nos ensinou essa técnica com a utilização de símbolos e é uma das energias mais presentes nas nossas apometrias. É a energia que movimenta a apometria, é a energia Reiki. E hoje vamos passar um pouco sobre os conhecimentos que Mikao Usui nos deixou, os pilares, as técnicas, todo o entendimento que se tem, a própria história de Mikao Usui em relação ao Reiki. Vamos aprender um pouco sobre isso e poder desfrutar dessa energia, dessa técnica maravilhosa, compartilhando com o todo, compartilhando com o universo, coisas tão boas, tão amorosas, com a grandeza que é o nosso Reiki, né? Então, deve ser um estudo um pouco mais longo em termos de tempo, mas eu espero que você aproveite bastante, que consiga tirar o melhor entendimento possível sobre a técnica. E eu proponho neste nosso estudo também, caso você deseje, realizar a iniciação, que é um trabalho que a gente faz posterior a esse estudo, com agendamento, onde a gente pode combinar uma sexta-feira, um período de 1h30, em que a gente vai fazer online, né? Vamos fazer uma conexão. Eu posso passar para você para gravar no seu campo energético, no seu campo mental, o símbolo Reiki, que é o Shokuhei, que nós estamos fazendo este nosso estudo, é para nível 1, certo? Então você pode receber a iniciação, desde que a gente agende essa iniciação para uma sexta-feira, façamos, né? E também o diploma só do Reiki nível 1 também faz parte deste nosso estudo, deste nosso curso aqui. Então, muito boas-vindas a quem está aqui participando, quem está aqui que se propõe a aprender, a receber. Eu sei que alguns que chegam a esta aula, a esse estudo, já tem conhecimento, já aplica, vem buscar mais, às vezes, relembrar ou associar mais alguma compreensão ou reaprender alguma coisa que ficou para trás em relação às técnicas. Tudo isso é válido, mas tem também aqueles que estão chegando pela primeira vez. Então, eu procurei fazer uma exposição aqui de uma forma que seja compreensível a todos, que não fique nem pesado para quem nem conhece, nem cansativo para quem já tem a técnica. Eu espero que você goste. Fiz com todo carinho e só lamento que esse estudo vai ser um pouco mais longo que os demais que fazem parte de todo o projeto aqui da apometria, mas não tem como ser diferente, né? Mas sobretudo que você consiga acolher algo que transforme, que seja transformador, que expanda a consciência, porque tudo o que está direcionado nas nossas apometrias, e esse curso nível 1 Reiki está dentro do nosso curso de apometria, faz parte de todo o contexto, todos têm a finalidade da nossa expansão de consciência. Então que possamos absorver da melhor forma possível. Espero poder contribuir com você, com as experiências que eu tenho vivido. Eu sei que isso é uma troca que eu recebo também daquilo que você sabe e que pode contribuir, e é muito bem-vindo. E vamos lá para essa jornada, que no final dela nós possamos ambos ter crescido mais alguma coisa dentro de nós, ter transformado alguma coisa dentro de nós e que nos tornemos melhores a cada novo estudo. Vamos lá então? A história do Reiki chegou até os tempos atuais transmitida de forma verbal, passada de mestre para aluno. O descobridor da energia Reiki foi Mikao Usui, que nasceu no Japão em 15 de agosto de 1865. Foi estudante, também trabalhador dedicado. Ele estudou o Kiki no templo budista Tendai, uma arte para melhorar a saúde através da meditação, respiração e exercícios. No início de sua vida adulta,
Mikao Usui foi um homem de negócios e sempre que possível frequentava templos budistas, sempre curioso aos assuntos que envolviam saúde e cura de doenças. Mikao Usui largou os próprios negócios e tornou-se um monge budista. O seu principal objetivo era encontrar respostas referentes às curas físicas realizadas no passado, através de grandes mestres como Jesus e Buda. Haviam manuscritos destacando que as curas aconteciam, mas não como os processos eram realizados. Em suas pesquisas, encontrou alguns manuscritos que falavam em técnica de cura por meio das mãos. Perguntou aos monges o que sabiam sobre essa técnica e como funcionava, mas os monges não puderam responder. Então Mikao Usui foi a um mosteiro zen e perguntou ao monge superior: os monges e sacerdotes zen sabem curar o corpo físico? O monge respondeu: não sabem mais. Mikao Usui ficou intrigado. O que você quer dizer com não sabem mais? O monge lhe explicou que eles tinham se concentrado a tal ponto na cura do espírito que esqueceram como curar o corpo físico. Então Mikao Usui buscou nas sutras as respostas, mas não encontrou. Voltou ao monge superior que lhe disse para meditar, pois assim encontraria a resposta dentro de si mesmo. Aprendeu a língua tibetana para poder estudar os ensinamentos de Buda. Buda, ou Siddhartha Gautama, viveu de 563 a 483 anos antes de Cristo, perto da atual fronteira entre o Nepal e a Índia. Durante as meditações, Mikao Usui, intuitivamente, recebeu orientação para aprender chinês, então começou a ler as sutras nesse idioma. Passados alguns anos, Mikao Usui continuava sem descobrir o que ele acreditava ser ensinamento essencial ou as chaves para a cura. Nos sutras budistas, Mikao descobriu que os sacerdotes eram ensinados por meio da meditação e da canalização irradiada pela Irmandade da Luz. Percebendo que poderia ter encontrado a chave de cura, voltou ao monge superior para falar de sua animadora descoberta e pedir seu conselho. Então ele perguntou: agora que encontrei o que estava procurando, como vou saber se é correto e, se for, como usá-lo? Novamente o monge orientou-o a buscar orientações através da meditação. Depois disso, Mikao Usui viajou por todo o Japão, China e Europa, em busca de conhecimento nas áreas da medicina, psicologia, da religião e desenvolvimento espiritual, sentindo que sua missão ainda não estava clara. Durante a meditação, Mikao Usui intuitivamente recebeu a informação de que deveria ir novamente para a montanha sagrada da Kurama Yama. Lá deveria meditar e jejuar por 21 dias e, durante esse período, receber iluminação e clareza espiritual. Então Mikao Usui reuniu os poucos pertences e fez a peregrinação. Escalou a montanha, encontrou um local voltado para o leste. Todas as manhãs, acordava antes do sol nascer e lançava uma das 21 pedrinhas que tinha colocado diante do seu local de meditação para fazer a contagem dos dias. Durante esse período, ele jejuou, cantou, orou e meditou. Uma das práticas meditativas que ele realizou foi ficar debaixo de uma cascata do monte, deixando a água cair sobre sua cabeça para abrir e purificar o chakra da coroa, uma prática que é feita ainda hoje pelos monges daquela região. O processo de retiro, o qual realizou, denomina-se Shiu-Jyo, sendo um rigoroso treino espiritual. No 21º dia, Mikao Usui acordou em uma manhã escura. Era como um dia de lua nova, sem luz nenhuma brilhando no céu, antes de romper a aurora. Ao acordar, ele não conseguia enxergar nem a própria mão diante do rosto. Chegou até o local da meditação e pegou a última pedra. Segurou, orou, pedindo a iluminação que buscava durante anos. Então, ao jogar a última pedra pela encosta da montanha, começou a aparecer uma luz bem ao longe, que foi ficando mais brilhante ao aproximar-se dele. Assustado, ele quis fugir desse momento, ao ouvir a si mesmo dizendo: você procurou durante 21 anos e jejuou durante 21 dias, pediu iluminação, confirmação e agora quer fugir? Então relaxou a mente e disse: se esta luz é para mim, aceito a iluminação. A luz ficou muito brilhante, percorreu o céu, em seguida veio em sua direção, iluminando o seu terceiro olho, proporcionando uma sensação indescritível de contemplação e entusiasmo. Essa grande energia envolveu sua cabeça e assim ele compreendeu a verdade, recebendo o Reiki, a terapia de cura. Por alguns instantes ele acreditou ter morrido e subido aos céus,
nunca tinha entrado num estado de tanta euforia. Todo o seu campo de visão era um arco-íris que irradiava grandes bolas iluminadas nas cores dourado, branco, azul e violeta. Cada uma das diferentes bolas estavam suspensas no ar à sua frente e continham símbolos. Neste momento, uma voz lhe disse: essas são as chaves de cura. Aprenda-as e não as esqueça, e não permita que se percam. Mikao Usui, após receber a canalização da energia Reiki, não se sentia mais cansado pelo esforço feito no jejum do retiro espiritual. Ele contemplou as bolas, observando cada detalhe dos símbolos, até que finalmente ouviu a si mesmo dizer mentalmente: eu tenho os códigos, não vou esquecer deles, não vou permitir que se percam. Em seguida, ele despertou e percebeu que ainda estava na Terra. Ele teve uma experiência de Satori, que quer dizer iluminação ou expansão dos 7 principais centros energéticos do corpo humano. E com esse movimento, entrou em contato direto com o conhecimento universal, onde aprendeu a forma correta de utilizar a energia vital, sem ficar desvitalizado. Ao retornar à consciência, sabia como utilizar, ensinar a técnica e tinha tudo em sua mente, todas as ferramentas. Então ele reuniu seus pertences e apressadamente começou a descer a montanha. Estava alvoroçado e em estado de louvor. Queria rever um monge superior e contar o acontecido. Porém, no caminho ele estava tão ansioso e descia tão rapidamente a montanha que sem querer tropeçou e cortou o pé em algumas pedras. Abaixou-se e, seguindo seu instinto, colocou o dedo do pé com uma das mãos. Então, para sua surpresa, ele percebeu que a dor e o sangramento pararam com muita rapidez. Percebeu que havia algo diferente na energia que vinha das suas mãos. Elas estavam mais quentes. Em seguida, ele continuou a descer a montanha, sentindo-se plenamente realizado pela sua descoberta. Ele estava faminto e por isso parou num pequeno restaurante que havia no caminho para o templo budista e pediu uma farta refeição. O proprietário da venda lhe disse: "Senhor monge, pela aparência de sua vestimenta, o senhor esteve jejuando e meditando por muito tempo. Acho que o senhor deve comer uma refeição mais leve, como arroz e chá quente." Mikao agradeceu o conselho, mas confirmou seu pedido, que queria uma refeição farta, pois para ele, aquela seria mais uma forma de comprovar a atuação da energia de cura que havia recebido. Alguns instantes depois, uma garçonete trouxe a refeição. Mikao olhou para a moça para agradecer e percebeu que ela tinha um lenço cobrindo parte do seu rosto, da cabeça até o queixo, e perguntou: "O que aconteceu? Qual é o problema?" Ela disse que estava com dor de dente. Mikao lhe perguntou: "Posso tentar curá-la?" A moça de bom grado aceitou. Mikao colocou as mãos sobre o rosto da moça. Em um curto espaço de tempo, a dor e o inchaço começaram a diminuir. Ela ficou muito feliz e se retirou para contar ao pai, que era o dono da estalagem. Então Mikao se alimentou normalmente e sentiu-se muito bem. Terminada a refeição, ele quis pagar e colocou a mão no bolso para pegar algumas moedas, porém o pai da moça lhe disse: "Obrigado, senhor, mas não posso aceitar o dinheiro. O senhor prestou um serviço para minha filha, cujo preço não posso pagar. Por favor, aceite o alimento em troca da cura que o senhor realizou." Mikao, de bom grado, aceitou a troca de serviço e seguiu em frente. Após 25 quilômetros para o mosteiro Zen, Mikao soube que seu amigo Abade, ancião, estava doente, sofrendo de dores terríveis de artrite. Imediatamente, Mikao colocou as mãos sobre a área afetada e as dores desapareceram. Em seguida, contou-lhe o que aconteceu na montanha e pediu um conselho sobre o que deveria fazer agora que tinha recebido a resposta que procurou por tantos anos. Queria aprender mais sobre o uso do desenvolvimento dessa poderosa energia. O monge aconselhou Mikao Usui a meditar, e assim foi. Durante a meditação, Mikao intuitivamente recebeu a instrução para ir a Kyoto, para curar os pobres. Ele achou a ideia excelente, preparou-se para partir no dia seguinte. Estava animado com o desafio. Passou a aplicar Reiki em todos que necessitavam, também em seus familiares e amigos, e os bons resultados manifestaram-se instantaneamente. Ele percebeu que a energia Reiki permite despertar ou religar a nossa luz interior e perceber a essência divina que trazemos dentro de nós. Durante os 7 anos seguintes, Mikao Usui foi muito disciplinado e dedicado. Ele trabalhava com curas do início da manhã até o final do dia. Ele atendia jovens a idosos e obteve bons resultados. Começou a compreender que o Reiki fluía do universo para ele e, em seguida, dele para o paciente, deixando o corpo físico de ambos em estado de equilíbrio e harmonia.
Mikao desenvolveu trabalhos voluntários nas ruas de Kyoto, no Japão. O bem-estar que as pessoas recebiam era tanto que em pouco tempo passaram a chamá-lo de Dr. Mikao. Embora não tivesse nenhum diploma de doutor, seu conhecimento era muito grande devido aos seus estudos e experiência de vida. Certo dia, enquanto fazia uma caminhada no final da tarde, ele parou em uma esquina e viu um jovem mendigo que chamou a atenção. Era um homem que lhe parecia muito familiar, então se aproximou e perguntou se o conhecia. E o mendigo lhe disse: "É claro, doutor, eu o conheço, não lembra de mim? Fui uma das primeiras pessoas que o senhor curou." Então Mikao lhe perguntou: "Você recebeu a cura e continua sendo um mendigo?" O homem olhou para Mikao e disse: "Sim, eu fiz exatamente o que o senhor havia me dito. Me integrei na sociedade, consegui um emprego, logo me casei, mas a responsabilidade foi demais para mim. Por isso achei mais fácil mendigar do que trabalhar para viver." Mikao ficou decepcionado, deu as costas sem continuar a conversa. Naquele momento ele resolveu que não iria mais oferecer energia de cura de graça, que todos os que receberam deveriam valorizá-la. Vendo a condição daquele homem que um dia lhe havia ajudado, ele refletiu sobre a necessidade de tratar as pessoas no seu todo, e que para isso a verdadeira cura acontece de dentro para fora, no interior de cada ser para o exterior, e é importante que a própria pessoa queira melhorar e fazer sua parte. Em seguida, ele reuniu seus pertences e deu início a uma viagem de volta aos mosteiros. Lá chegando, ele sente uma forte e positiva vibração divina, semelhante àquela que havia percebido na montanha de Kuramayama. E então se deu conta de que era uma espécie de saudação dos mestres de luz, que o haviam saudado no dia em que recebeu os símbolos sagrados. Em seguida ele foi meditar, e então recebeu os 5 princípios espirituais do Reiki, também chamados de Gokai, que a partir de então provocaram mudanças significativas nas curas, posteriormente realizadas através do Reiki. Ele também percebeu que até então estava atuando em prol da cura sem exigir que o paciente assumisse nenhuma responsabilidade. Além disso, não estava havendo o intercâmbio de energia em função dos serviços prestados. Os novos ensinamentos forneceram conselhos espirituais que foram integrados ao ensinamento do Reiki. Foi nesse momento que acrescentou os 5 princípios básicos. Só por hoje, não sinta raiva. Só por hoje, não se preocupe. Só por hoje, seja grato. Só por hoje, trabalhe honestamente. Só por hoje, seja gentil com o próximo e com todos os seres vivos. Mikao ensinava que foi assim que os homens sábios e santos disciplinaram desde sempre. Para esclarecer ainda mais o propósito desse ensinamento, ele designava como método secreto de convite à felicidade, ou medicina espiritual para muitas doenças. A sua intenção era também que o método de ensino fosse tão simples quanto possível e fácil de aprender. Mikao solicitava aos alunos que falassem diariamente os 5 princípios do Reiki, preferencialmente pela manhã e também à tarde, refletindo essas palavras e seguindo esses preceitos. O objetivo principal é o despertar interior para se alcançar a felicidade através do Reiki, e dessa forma se fortalecer contra todos os males. Se esses princípios forem seguidos, o reikiano alcançará maior tranquilidade mental como os sábios da antiguidade, começando a evolução a partir de si mesmos e evoluindo de dentro para fora. O principal propósito do Reiki não é apenas tratar doenças, mas favorecer um estado mental de equilíbrio para que as pessoas possam experienciar mais alegria em suas vidas. Esse desenvolvimento criou e ainda cria transformações de consciência, pois o Reiki desperta a luz divina existente no coração, criando um verdadeiro transbordamento do amor divino. E dessa forma, com a abundância da presença amorosa, é possível conhecer o verdadeiro significado do amor incondicional. História e contextualização do Reiki. O Reiki é uma prática milenar de cura energética originária do Japão. Suas raízes remontam no século XIX, quando o mestre Mikao Usui redescobriu essa antiga tradição e a codificou em um sistema formal de cura. Usui acreditava que o Reiki é uma energia vital universal que pode ser acessada e transmitida para promover o bem-estar físico, emocional e espiritual. Ao longo do século XX, o Reiki se espalhou pelo mundo, sendo adotado por diversos grupos e sistemas de medicina alternativa.
Essa modalidade de cura holística tem sido cada vez mais reconhecida pelos seus benefícios comprovados, que incluem redução de estresse, alívio de dor, equilíbrio emocional e maior conexão consigo mesmo e com a natureza. Hoje o Reiki é praticado por milhões de pessoas em todo o planeta, sendo considerado uma das terapias complementares mais populares e difundidas. Sua simplicidade, segurança e eficácia tornam o Reiki uma opção atraente para quem busca uma abordagem gentil e natural para o cuidado com a saúde e o bem-estar. Uma troca de energia através da imposição das mãos. Essa é a técnica chamada de Reiki. A nossa equipe foi conversar com uma profissional da área para entender um pouco mais dessa terapia alternativa, que surgiu no Japão há mais de 100 anos. Reiki é uma terapia de imposição de mãos, né? Que o terapeuta holístico ou um reikiano pode estar fornecendo ao seu cliente ou paciente. O Reiki vem para te energizar e deixar que você entenda que você é capaz de liberar uma energia, tratando os teus meridianos. O que é meridianos? São energias vitais que você tem no teu corpo físico. O Reiki promove o bem-estar e o equilíbrio e é indicado para auxiliar no tratamento de casos como ansiedade, insônia, depressão, cansaço físico, entre outras doenças. Aquela pessoinha que está fazendo o tratamento com quimioterapia, um exemplo, vamos ir bem profundo. O Reiki vai ajudar ela a entender o processo da doença, o porquê que ela está passando por aquilo, fazer a autoaceitação. O momento que a pessoa fazer a autoaceitação, se aceitar, o medicamento vai dar um maior resultado. Então o Reiki veio para somar. E a Cirlei me propôs um desafio. Agora eu vou fazer um desafio para você. Com amor. O meu desafio para você vai ser com amor, como a reportagem que você fez para mim com amor também. Eu vou estar posicionando você na minha maca e você vai receber um Reiki para você ter uma noção do que é canalização de energia. E eu vou trabalhar com a sua energia. Vou mostrar para você que você sim tem a sua própria energia. E ela é vital e vibrante. Tá certo então, olha, eu nunca passei por uma experiência como essa, mas vamos lá! Foram alguns minutos em que a Cirlei impôs as mãos sobre o meu corpo e pôde aplicar a técnica, e eu pude sentir a energia. Nossa, foi uma sensação única, um sentimento de paz, de leveza. Foi muito bom, assim. Muito obrigada. Que bom. A Cirlei define o Reiki como a terapia do amor. Se a gente jogar amor em tudo, é como você fazer uma comidinha e colocar o temperinho, o sal, um temperinho verde, vai ficar mais gostoso. E o Reiki veio para fazer isso. Sempre teve para fazer isso. Deixar as pessoas mais felizes, mais amorosas, mais tranquilas, mais consciente do que a gente veio no amor, a gente é amor e volta no amor. Isso é Reiki. Princípios fundamentais do Reiki. Harmonia. O Reiki se baseia no princípio fundamental da harmonia, buscando o equilíbrio entre corpo, mente e espírito. Essa abordagem holística visa promover o bem-estar geral do praticante, ajudando-o a alcançar um estado de serenidade e paz interior. Compaixão.
A compaixão é outro pilar essencial do Reiki. O objetivo é cultivar uma atitude de cuidado, empatia e aceitação, não apenas em relação a si mesmo, mas também em relação aos outros e ao mundo ao seu redor. Em interconexão, o Reiki reconhece a interdependência de todos os seres e a conexão fundamental que nos une. Essa percepção de unidade é fundamental para o desenvolvimento da consciência e do senso de propósito do praticante. Quanto aos níveis do Reiki, Reiki nível 1 é iniciante. O nível 1 de Reiki é o ponto de partida dessa jornada de cura. Nesse nível, os alunos aprendem os princípios básicos da prática, como canalização de energia vital e a aplicação das técnicas de imposição de mãos. É o alicerce para um aprofundamento e uma integração cada vez maior dos benefícios do Reiki. Reiki nível 2 avançado. No nível 2 de Reiki, os alunos aprendem símbolos sagrados que permitem a canalização da energia, a distância e a aplicação dos efeitos de uma sessão de Reiki. Com esse conhecimento, o praticante pode realizar tratamentos mais profundos e abrangentes, expandindo seus poderes de cura. Reiki nível 3, Mestre. O nível de Mestre de Reiki representa o mais alto grau de conhecimento e domínio dessa arte. Nesse nível, o praticante aprende a transmitir a energia de Reiki de forma mais intensa e a ensinar a outros se tornarem mestres. Isto permite uma conexão profunda com a essência do Reiki e a capacidade de guiar outros em sua jornada de cura e transformação. Benefícios físicos do Reiki. Alívio da dor. O Reiki é conhecido por sua capacidade de aliviar diversos tipos de dor física, como dores musculares, dores de cabeça, dores nas articulações e até mesmo dores crônicas. Essa terapia energética atua de forma natural e suave, promovendo a redução da inflamação e a melhora da circulação sanguínea. Melhora da imunidade. Ao equilibrar o fluxo de energia no corpo, o Reiki fortalece o sistema imunológico, aumentando a capacidade do organismo de combater as doenças e infecções. Essa terapia pode ser especialmente benéfica para pessoas em condições de saúde enfraquecida ou em processo de recuperação. Relaxamento e sono. O Reiki é conhecido por promover um profundo estado de relaxamento, reduzindo os níveis de estresse e ansiedade. Essa experiência favorece a melhora da qualidade do sono, auxiliando no tratamento de insônia e outros distúrbios do sono. Aceleração da cura. Por meio da ativação do processo de autorregeneração do organismo, o Reiki pode acelerar a cicatrização de feridas, fraturas e outras condições físicas, contribuindo para uma recuperação mais rápida e eficaz. Aqui a gente fala sobre 3 técnicas do Reiki, né? Que é a imposição de mãos, tradicional, o Reiki à distância e a autoaplicação. Na técnica de transmissão de energia para outra pessoa, a técnica de imposição de mãos, a gente pode ter um distanciamento da pessoa, né? Se colocar alguns centímetros distante do corpo da pessoa, também pode tocar na pessoa. Mas veja bem, em relação a tocar, nós precisamos ter extremo cuidado e respeito sobre tudo, tá? Desde que o nosso toque seja um toque suave, delicado, que não toque próximo às partes íntimas, mesmo que seja mulher aplicando em mulher, você vai tocar próximo ao seio, isso não é conveniente. Determinadas pessoas vão sentir desconforto e a gente acaba transformando algo que poderia ser grandioso, uma sessão de aplicação de Reiki, em algo desagradável. Então, não toque próximo às partes íntimas. Mas eu preciso alcançar o chakra cardíaco. Faça a distância. Tá? Não toque próximo às partes íntimas, mesmo sendo mulher para mulher. Ainda quando a gente é de homem para homem, não tem tanto problema assim tocar na altura do chakra cardíaco, né? Mas mulher, sim. Então, tenha esse cuidado, tenha esse respeito, tenha essa delicadeza, porque não é conveniente, tá? Não vai tocar nas pernas, não faça isso. Aplique a distância. A energia Reiki não precisa estar
com as mãos tocando na pessoa para que ela seja transmitida. É possível transmitir à distância, eu daqui e você aí. Eu aplico o reiki, eu utilizo o símbolo, o próximo item aqui da nossa apresentação, né, reiki à distância. A gente utiliza, você vai aprender na sequência aqui, o símbolo Hon Shazen Shonen, e a gente pode aplicar o reiki à distância. Então, estar junto da pessoa, com a pessoa na maca, a pessoa na cadeira, você vai aplicar, evite tocar próximo a partes que sejam sensíveis, especialmente de mulheres, menos ainda de criança. E você também não deve, em momento algum, quero passar nos braços, aqui estou sentindo que está tenso, aí você aperta os dedos do pé. Não faça isso, isso não faz parte da aplicação do reiki, tá? O reiki é uma técnica amorosa, nós vamos passar amorosidade, vamos passar uma energia amorosa, pode ser feito absolutamente à distância. Muitas vezes, o toque sutil, o toque suave, delicado, em partes que não correspondam a partes íntimas, ele pode ser agradável, ele pode trazer um momento agradável, porque a pessoa muitas vezes está ali, às vezes muito tempo, sem receber um carinho, sem receber um toque. Então é um acolhimento, é bonito, é muito gostoso receber energia nessas condições, desde que não toque em partes íntimas nem próximo, né? Então, seja cauteloso, seja cautelosa em relação a isso, sempre sabendo que a distância funciona da mesma maneira. Pode se aplicar, pode se tocar na pessoa? Sim, desde que seja um toque delicado, sutil, suave, que não esteja nem próximo de partes íntimas, tá? Não tem necessidade de apertar, de forçar, de apertar os dedos na cabeça, tipo como quando a gente vai aplicar o barras de Axis, tem os pontos, então você toca, ainda assim a gente não aperta. Aí você pega algo semelhante e vai lá e aperta a cabeça da pessoa. Não faça isso. Isso não corresponde à técnica do reiki, tá bem? Estamos falando aqui para manter uma certa distância da pessoa. Para o reiki à distância, aí é necessário a utilização de um dos símbolos, que é o Hon Shazen Shonen, que não faz parte do nível 1 do reiki. Você vai receber aqui a orientação, vai receber como é o símbolo, como funciona, todas as informações necessárias, tá? Mas a gente não vai fazer uma iniciação para este símbolo, ok? Nós estamos falando de nível 1, nível 1 é Shokurei. E a autoaplicação, que é muito importante. Você está com algum problema, tá? Estômago, fígado, intestino, autoaplique o reiki, pode tocar, aí é você mesmo, né? Toque, da mesma maneira como vai ser feita toda a preparação, e você vai transmitir energia para si mesmo. Estou com dor de cabeça, toque na cabeça, toque, é você, transmita esta energia através das suas mãos para o seu próprio corpo físico, tá? Isso é fantástico, isso é maravilhoso. Entendido essa parte? Preparação para a prática de reiki. Antes de iniciar uma sessão de reiki, é importante preparar o ambiente e a si mesmo. Primeiro realize uma breve purificação, limpando o espaço, relaxando o corpo e mente. Em seguida, conecte-se com a energia do reiki, alinhando-se com seus princípios e vibração. Por fim, estabeleça uma intenção clara para a sua prática, seja para seu próprio bem-estar ou para ajudar outra pessoa. Essa preparação cuidadosa ajudará a criar um campo energético propício para a cura e transformação. Em relação aos 3 pilares do reiki, nós vamos trabalhar com a energia vital, que é essa energia chamada de Qi, né? Na medicina tradicional chinesa, essa energia permeia todas as coisas, é a fonte de vida, que sustenta o nosso bem-estar físico, emocional e espiritual, né? Então é a energia aqui que a gente vai estar ativando, vai estar trabalhando. Para que tal se dê, para que isso aconteça, a gente precisa, sem dúvida, ter estabelecido uma conexão com a natureza, entrar nos ciclos energéticos, entrar no fluxo energético, né, das energias do nosso planeta, né, nos ciclos da Terra, respeitando todo esse ensinamento, todo esse conhecimento que nos foi transmitido. Então nós estarmos em conexão com a natureza, cientes de que estamos trabalhando com uma energia que é um fluido vital universal, a energia Qi.
E, sobretudo, um terceiro pilar é que nós tenhamos equilíbrio e harmonia. Se você está desarmonizado, desarmonizada, se você teve um dia tenso, com preocupações, com desentendimentos, com aborrecimentos, e você vai tentar transmitir a energia Reiki a alguém, isso não é conveniente também, né? Então a gente precisa, né, sobretudo, né, buscar a harmonia, o equilíbrio do nosso ser. Através da prática nós nos conectamos com nossa essência, então a gente vai buscar a nossa essência, né? Se a gente não tem, está num dia que é um dia difícil, um dia tenso, e nós temos sim esses dias, a gente precisa ter consciência disso e fazer uma prática para voltar ao equilíbrio, voltar à harmonia, né, para poder passar uma energia adequada, ou então suspender, né, em últimos casos, né, suspende e transfere para outro dia essa aplicação, para que a gente tenha toda a condição necessária, passar de forma equilibrada, harmoniosa. Essa energia Reiki é uma energia muito harmoniosa, é muito linda. Ela é transformadora, mas a gente precisa ter a consciência de que nós temos que estar conectados à nossa essência, à natureza, a tudo que há, e em estado de serenidade, a mente calma, equilíbrio, foco naquilo que estamos fazendo. Da mesma maneira, se a pessoa que vai receber ela está muito desarmonizada, ela também enfrentou um dia difícil, né? Ou ela enfrentou um dia difícil, quando for o caso, a gente também precisa, antes de aplicar o Reiki, procurar acalmar ela, fazer um exercício de respiração, trazer serenidade, harmonia, porque senão ela cria uma barreira inconsciente, dificultando o recebimento das energias. Não que ela não vá receber, mas poderia ser muito mais abrangente, muito mais eficaz, né? Então, busque isso, que o ambiente esteja sereno, calmo, não é um ambiente que está toda hora entrando e saindo gente, barulho, coisa de cozinha, música alta, tudo isso foge dos princípios. Então a gente precisa ter esses 3 pilares, né, de entendimento para o nosso trabalho, para que possamos fazer algo realmente construtivo para nós e para o nosso próximo, para aquele que vai receber, para aquela que vai receber. Né? Compreendendo então a energia Rei, é a força cósmica, a energia universal, a essência energética cósmica que tudo interpenetra. A energia universal, Rei, espiritual, universal, né? É a energia que permeia e anima todas as coisas vivas. A energia vital cósmica, Rei, com a nossa energia Ki, forma o Rei Ki, ok? O Ki, então, é a energia, ou Qi, né, como às vezes é chamado, é o conceito central da medicina tradicional chinesa. É a filosofia chinesa representando a energia vital, força fundamental que anima e governa todos os processos da vida, fluindo por canais meridianos no nosso corpo, sendo essencial para a saúde. Um fluxo equilibrado é vital, enquanto bloqueios causam doenças, sendo regulado por práticas como acupuntura, Qigong, Tai Chi, meditação, que cultiva essa energia universal. Então, a gente recebe a energia Rei e da Terra a energia Ki, e o Rei Ki é o que nós estamos aplicando. Essa é a força deste trabalho, desta ação maravilhosa. Né? Então, Rei mais Ki. Energia universal. É entendido que o Rei é Yin, feminino, sombra, relacionado à sombra, à noite, lua, água, frio, discreto, indireto, flexibilidade, calma, mental, intuição, receptiva, energias internas. Enquanto que a energia Ki está associada ao Yang, masculino, positivo, luz, dia, sol, calor direto, sólido, ativo, movimento exterior, espaços abertos, lógica, energias mais baixas. São conceitos, né? O foco aqui é nós compreendermos que nós estamos aplicando 2 energias, a energia cósmica e a energia da Terra. Né? Então, Rei e Ki, essas 2 forças que interpenetram o nosso ser e
E através das nossas mãos a gente vai estar passando essa força, essa energia, a qual nós vamos estar aplicando, né, nos nossos consulentes.